Mãe, palavra que define força, garra, amor, disciplina, empenho, paciência e muita preocupação. São 67 milhões de mães no Brasil que têm o papel de desenvolver um ser humano melhor para um mundo melhor. Bom, a gente sabe que mãe, antes de qualquer coisa, temos que considerar que mais do que aquela que gera, né, aquela que cria, aquela que ama, que se dispõe realmente a se entregar gratuitamente, né? Eu acho que a mãe, ser mãe é uma oferta, né? É oferecer a sua vida para um bem maior, que é aquela outra vida que está ali naquele momento mais frágil, mais necessitada, né? Aquela vida que está em construção. Com o intuito de descobrir qual o perfil da mãe brasileira, a marca de gelatinas Royal realizou uma pesquisa e chegou a constatações interessantes. 46% das mães admitem que não conseguem dividir bem o tempo entre todas as tarefas realizadas. 43% não conseguem administrar o tempo gasto entre filhos, o companheiro e o trabalho. 37% trabalham muito e sentem que têm pouco tempo para os filhos. 61% se dizem preocupadas com a aparência. 67% disseram que ainda não conseguiram perder os quilos a mais que vieram com a gestação. 53% diminuíram o tempo de trabalho para se dedicar aos filhos. 35% pararam de trabalhar depois que se tornaram mães. 94% gostam de conversar com os filhos e ouvir suas histórias. E 91% costumam brincar com os filhos. E elas nas ruas confirmam a pesquisa. Como você se sente tendo que deixar ele em casa e ficando aqui? Ai, de coração partido. Dói muito. Se pudesse, teria voltado no tempo e teria ficado mais em casa. Durante a gravidez eu abri mão de trabalhar para cuidar, para me dedicar somente a eles. E aí eu voltei depois de um certo tempo. Então, depois dos 2 anos. Agora mesmo estou voltando depois de 2 anos a trabalhar. Faz um mês, nem um mês que eu estou voltando a trabalhar ainda. E dói deixar em casa? Muito! Dói demais! Dói demais! No Brasil, nós encontramos diversos perfis de mães e fomos conhecer alguns de perto. O que se tornou bem comum no Brasil são as mães solteiras. Elas somam 20 milhões no Brasil, segundo o Instituto Data Popular. Precisam muitas vezes amadurecer mais cedo, aprender rápido e na prática. E sem ajuda quase sempre de ninguém. Quando eu engravidei foi um susto, por mais que eu estivesse já preparada, porque não foi dentro da programação que eu fiz para que isso acontecesse. Mas a felicidade foi estupenda, me fez ir além, me fez ser melhor. Eu sempre quis ser melhor e tive a expectativa desde criança de que isso aconteceria quando eu fosse mãe. E isso realmente é um fato hoje. Então eu tenho a agradecer a Deus e a ela e aos próximos que virão. Espero em Deus ter mais. Ser mãe é isso, é ser melhor. A mãe solteira, quando ela já tem responsabilidades, ela vai à luta buscar, deixa com creche, deixa na creche ou deixa com babá, mas é o que eu sempre falo, ela tem que ter qualidade. Que ela no caso, seria mãe e pai ao mesmo tempo. Ela tem que buscar ajuda profissional, se ela não tiver, ela tem que procurar ajuda de pessoas mais velhas. Não tem preconceito de mãe solteira, as coisas acontecem, mas é que é importante que essa pessoa também coloque a energia dela, coloque todo o objetivo dela em cima de se classificar e de se qualificar para um futuro melhor para o seu filho. Outras mães não têm oportunidade de ficar em casa com os filhos. Precisam trabalhar e deixam as crianças com os parentes mais próximos ou em escolinhas e creches. Algumas vão para o trabalho muitas vezes com um sentimento de culpa por deixar os filhos para trás. E às vezes os apegos são bons, porém o apego desorganizado não é bom. Porque às vezes ela tem um apego que ela acaba se desorganizando mentalmente, emocionalmente e não pode dar qualidade adequada. Então a orientação é que essa mãe procure ajuda. Outras se acostumam com a realidade, pois sabem que estão no trabalho para levar o melhor para os filhos. O Bruninho tem 3 anos e 8 meses e ele vai para a escolinha desde que ele tem 5 meses e meio. Eu diminuí a carga horária no trabalho, passei a trabalhar 6 horas para ficar um pouco mais de tempo com ele. Eu nunca tive vontade de parar de trabalhar para ficar com meu filho. Não que eu não acho que seja importante e tudo mais, mas eu achava que eu também precisava desse momento para mim. O trabalho é o meu momento e eu gosto do que eu faço e não queria deixar de fazer.
Foi muito doído deixá-lo com outra pessoa, aquele período de adaptação, e ele era bem agarrado comigo, porque mamava o dia todo e tal, e eu sofri. Eu saía de lá falando assim, será que elas vão cuidar direitinho? Será que não vão? E tudo mais. Alguns momentos eu me sinto culpada, porque ele está doente. Aí eu sinto falta de ser aquela mãe que está ali dando suquinho. Aos poucos ele foi crescendo, foi aprendendo a falar, a andar e ter algumas respostas que eu esperava. E eu fui aumentando o período dele na escolinha. Então ele começou com... Foi meio período, na verdade. Ele começou com 4 horas, depois passou a 6 e hoje ele fica 8 a 9 horas na escolinha. Eu estou feliz de tê-lo na escola e... acho que não pararia de trabalhar para tomar conta dele 100% do tempo. Acho que eu não estou preparada para isso. Acho que tem mães que estão mais qualificadas. E são pessoas que são bem estruturadas, emocionalmente falando. Então, essas pessoas, eu acho que é louvável, elas merecem louvor em cima disso. E eu garanto para você que ela vai criar filhos saudáveis para a sociedade, filhos independentes, inteligentes e até com sucesso financeiro. Eu acredito que essa mãe precisa estar em constante supervisão. Quem é que está cuidando do filho dela? Encontramos as mães que abandonam a vida profissional para se dedicar inteiramente ao filho. Exatamente o que aconteceu com a Clarissa. Ainda grávida do primeiro filho, o José, ela decidiu que não voltaria a trabalhar, um acordo que ela fez com o marido. Foi paixão à primeira vista ser mãe, né? Aí eu comecei a cuidar, e eu falei pra ele, olha, como eu passei no concurso, eu vou esperar. Se o concurso chamar, aí eu vou, senão eu não vou ficar procurando emprego, né? Eu vou continuar cuidando dele. E passou o tempo do concurso e aí eu engravidei do Pedro. Grávida do segundo filho, quando sua gestação completou 6 meses, ela foi chamada pelo concurso. E aí eu falei, agora? Falei, eu cuidei do José, é uma delícia ficar em casa com eles, cuidando. Falei, agora eu não sei o que eu faço, porque o concurso foi uma coisa que eu quis muito, eu estudei muito para passar. E era a minha única condição, voltaria a trabalhar se o concurso chamasse. E a gente sentou de novo, a gente conversou, e aí foi quando decidi abrir mão do concurso, abrir mão da profissão, para cuidar deles, e eu não me arrependo nem um segundo. Perguntamos se a Clarissa se sente realizada com a escolha, e ela disse que sim, 100% satisfeita e feliz. E as oportunidades ainda aparecem, mas ela explica o porquê de não aceitar. Essa semana eu passei por 2 entrevistas, eu recusei as 2, porque não dá para conciliar. O Pedro, ano que vem, vai para a escola, mas eu não consigo conciliar esse meio período deles na escola. Se aparecer alguma coisa que eu consiga trabalhar, mas estar em casa quando eles estiverem em casa, aí seria diferente. Mas, se não, eu não sinto falta nenhuma do trabalho. Estar com eles é realização plena, é muito bom. Para a psicóloga Cacilda, a mãe deve pensar nela em primeiro lugar. Se o trabalho for importante, não se deve deixá-lo por insegurança, medo ou culpa de deixar os filhos. E geralmente eu acho isso muito contra, que as mães largam tudo para ficar em cima da criança. E às vezes não é saudável. A mãe coloca todas as suas angústias, as suas iras em cima da criança e a criança acaba levando consigo todo aquele condicionamento familiar que ela já vem trazendo. Então o aconselhamento é o seguinte, que a prioridade seja primeiramente a mãe e que ela possa estar bem e o tempo que ela estiver com a criança, ela esteja com qualidade. Independente do perfil de cada mãe, uma coisa é certa. Junto com o bebê, nascem segurança e a culpa também. Mas até onde sentir-se dessa forma é saudável? Sim, geralmente a preocupação é a paralisia da fé, não é? Então a gente tem que pensar nesse princípio. Quando a pessoa tem firmeza emocional, ela tem firmeza espiritual, nada a pessoa teme, ela consegue tocar a vida em frente. E quem não tem isso, a preocupação é normal e é importante que se preocupe mesmo para poder buscar recursos para poder criar essa pessoinha que chegou ao mundo, que não tem culpa de nada e que precisa ser bem tratada. E a presença física nem sempre é presença espiritual, afetiva, né? Nem sempre significa acolhida, nem sempre significa o colo, a atenção, o olhar, né? Então, é bem interessante a gente perceber que a presença da mãe é fundamental, é base para uma pessoa cresça e se torne um jovem, um sujeito
equilibrado, um sujeito com projetos de vida, um sujeito que tenha condições, né, inclusive de reproduzir a própria educação que recebeu, né? Mas é sempre importante frisar que não é a quantidade de tempo que gera essa educação, mas é a qualidade do tempo devidamente aproveitado, né?